Então, amados, hoje vou ser muito específico, vou ser muito direto, conciso, e que o Espírito Santo me capacite efetivamente a ser muito breve, mas a ser muito objetivo naquilo que pretendo transmitir. Amados, o que nós vamos falar hoje a respeito da vida espiritual, no que diz respeito à convivência 2, tem como base bíblica a passagem que nós encontramos no livro de Evangelho segundo João, no capítulo 8, a partir do versículo 32, e diz o seguinte: conhecerão a verdade e ela vos tornará livres. Em outra versão bíblica diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Conhecerão a verdade e ela vos tornará livre. Amém, igreja? E ainda no mesmo capítulo, o versículo 32 diz: se realmente o Filho vos tornar livre, então ficarão mesmo livres. E outra versão bíblica diz que se o Filho vos tornar livres, verdadeiramente serão livres. Aleluia! Então, amados, estes dois versículos, o 32 e o 36 do livro de João, capítulo 8, portanto, são a base para esta interpretação que nós vamos partilhar aqui a respeito da vida espiritual. E sim, amados irmãos, eu creio que estou me dirigindo para um povo cristão, pessoas que têm fé, têm crença efetivamente no Evangelho, em Deus e na pessoa de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, como Filho de Deus, o enviado por Deus para a redenção dos pecados daquele que nele crê. Diz que aquele que recebe e crê efetivamente em Jesus Cristo, então este, portanto, tem este privilégio, este poder de ser chamado Filho de Deus. Agora, é interessante, amados irmãos, que no que diz respeito à vida adulta, chega aquela fase onde nós queremos conhecer um parceiro. É um homem que quer conhecer uma parceira. É mulher que quer conhecer um parceiro. Ou seja, há um sentimento de que, de forma individual, a pessoa ela não está completa. Efetivamente, precisa de um parceiro, precisa de uma parceira, portanto, para se relacionar. No entanto, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós voltamos lá para Gênesis, a Bíblia diz que após Deus ter feito Adão, observou, viu que não, Adão não estava completo, viu a necessidade efetivamente de fazer um outro ser. A Bíblia diz que da costela de Adão, Deus fez Eva para completar, para complementar, portanto, Adão. Ora, só desta passagem fica claro efetivamente que Eva, a mulher, é parte do homem, é parte, é feita da costela do homem e com uma responsabilidade que é auxiliar, ajudar, portanto, o homem. O que significa que o homem, segundo o plano, o propósito de Deus, que Deus diz, façamos do homem a nossa imagem, ou seja, a minha imagem e semelhança. Quer dizer que Deus, ao pensar, ao idealizar o homem, a esperança, a expectativa é que o homem fosse perfeito, o homem fosse a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem sendo criador, um homem sendo criativo, proativo, um homem sendo sábio, efetivamente a expectativa de Deus divina é que tenha um projeto de vida. Portanto, antes do homem pensar em procurar uma mulher, ele tem que ter um projeto de vida. E quando vai procurar uma mulher, é na perspectiva de, efetivamente, alguém que está na mesma perspectiva, na mesma visão, que vai auxiliar. É como se fosse um mestre, um pedreiro, que é convidado para uma obra. Portanto, ele é convidado para uma obra, é apresentado o projeto, o proprietário lhe apresenta um projeto e diz que está aqui o material, vai fazer. Então, o pedreiro, o mestre, efetivamente, ele procura auxiliador, alguém que está dentro da visão, alguém que entende a linguagem de pedreiro. Não vai precisar de um saranheiro que não entende nada de pedreiro, porque não vão falar a mesma linguagem. Vai precisar efetivamente de alguém que sabe o que é cimento, sabe o que é bloco, sabe o que é... Alguém que está dentro, que percebe a linguagem técnica, porque cada área tem uma linguagem específica. Então, o auxiliador é alguém que está dentro da visão, que entende o plano, que entende o projeto. Então, é aí que o homem, estando esclarecido em relação à visão, em relação ao seu propósito de vida, efetivamente ele parte para procurar alguém que está dentro, alguém que vai complementar, alguém que vai auxiliar efetivamente para o alcance deste projeto.
E, por sua vez, naturalmente, a mulher também, antes de aceitar, antes de se envolver com o homem, ela vai procurar efetivamente aceitar um compromisso, aceitar caminhar com alguém que lhe apresenta um projeto de vida consistente e que ela efetivamente esteja preparada para cooperar nessa perspectiva. Portanto, a mulher não porque ela é inútil. No entanto, ela deve estar preparada, capacitada, treinada, efetivamente, para auxiliar o projeto daquele homem com quem vai se juntar. E, efetivamente, para que tudo dê certo, é preciso que ambos, efetivamente, tenham temor, sejam humildes, temam a Deus, busquem Deus horizonte, busquem Deus discernimento, busquem Deus a direção para este projeto. O que eu dito em outras palavras, o casamento, para que efetivamente seja bem sucedido, é preciso que seja consagrado a Deus. Ora, há uma particularidade no que diz respeito à nossa vida tradicional. Por alguma razão, alguns de nós vemos de famílias em que não havia este discernimento, não havia este entendimento. Os nossos pais, os nossos antepassados, eles tinham hábitos, costumes tradicionais de fazer as coisas. Alguns dos quais consistiam efetivamente até de ferir aquilo que diz a Bíblia. Estamos a falar de práticas tradicionais, consulta aos adivinhos, consulta aos curandeiros, macumbeiros. Havia aqui uma espécie de naturalização de pactos para que esta família esteja bem organizada, estruturada e até progrida. Portanto, os antepassados tinham por hábito eles celebrar pactos com até espíritos dos mortos, dos antepassados, de desconhecidos, consultavam, procuravam videntes, adivinhos, curandeiros, celebravam pactos. Alguns, por uma questão de desejo de prosperar, até buscavam coisas, celebravam pactos. E, veja, meus irmãos, para a tristeza de alguns de nós nascemos e para nós crescermos, os nossos pais, eles acreditavam que a condição era tomarmos remédio que tradicionalmente nós chamamos de remédio de lua. E nos davam isso, nós tomamos, e para nós crescermos, adoecíamos, nos levavam para o hospital, e depois era, não, porque o hospital não, porque não é suficiente. Ainda que alguns até iam para a igreja, mas depois não, porque curandeiro, feiticeiro. Então, para nós crescermos, a nossa vida, ela está assente em princípios, em crenças tradicionais, pactos cortados com navalha, alguns com algumas cordas, ou na cintura, ou... Então, são crenças, eles acreditavam efetivamente que isso representava a nossa segurança, para a nossa salvação. Aleluia! Mas a Bíblia, nessa passagem, diz que conhecereis a verdade, que ela vos tornará livre. O que significa dizer que, enquanto nós praticávamos, enquanto eles praticavam esses hábitos, efetivamente, eles acreditavam naquilo ali. Eles estavam aprisionados naquela perspectiva, naquela visão. E certamente que a Bíblia diz que o demônio, ele desde sempre nunca soube falar a verdade, ele sempre pautou por mentira e, efetivamente, ele é o pai da mentira. Ele aprisiona com mentira, com os enganos, ele faz prisioneiro, ele busca pessoas, digamos, preocupadas, ansiosas, pessoas emotivas, portanto, ele lhes apresenta alternativas supostamente flexíveis para aquilo que elas querem. E, por causa disso mesmo, lhes apanha e lhes aprisiona, lhes escraviza. A razão pela qual a Bíblia aqui diz que se conheceres a verdade, então vocês vão tornar verdadeiramente livre. E diz aqui que se o Filho, aleluia, se realmente o Filho vos tornar livres, então ficarão mesmo livres. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho e é a vida. É a verdade que efetivamente nós precisamos saber. É o único caminho da salvação. Não tem outra alternativa para a nossa salvação, senão através da pessoa de Jesus. Agora, voltando para a vida 2, homem sai de uma família com essas práticas. A mulher também sai de uma família com determinadas práticas. O que significa que, do ponto de vista espiritual, o homem está consagrado a um espírito, a demônios da sua família de origem, do ponto de vista sanguíneo. A mulher também vem carregada dos espíritos e demônios de pactos tradicionais que, efetivamente, identificam a sua família de origem. No entanto, esses dois jovens se conhecem, acham que já podem contrair um matrimônio, sem considerar efetivamente essa escravidão que cada um carrega, sem considerar efetivamente esta prisão espiritual. Mário está, do ponto de vista espiritual, preso na família dos Mários. Rosa está presa, do ponto de vista espiritual, na família das Rosas.
Entretanto, esses dois jovens querem se conhecer, vão se apaixonar. E até dizem que amam. Aleluia. Para já eu questiono este amor, porque a Bíblia diz que ninguém ama se não conhecer efetivamente a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E efetivamente, que a condição efetivamente para nós falarmos de amor é conhecer a Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. E quando amando, meus irmãos, conhecendo a Deus, efetivamente a nossa mente fica aberta. A nossa mente, nós começamos a ter entendimento das coisas, começamos a ter discernimento. E Deus é espírito, e discernimento espiritual, nesse sentido, de que as coisas começam a ter, a ser, digamos, mais compreensíveis, audíveis e visíveis. Começamos a enxergar com os nossos sentidos espirituais. Começamos a fazer um discernimento espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é carnalmente. Do ponto de vista carnal, eu tenho limitação para entender as coisas de Deus. É preciso que o Espírito de Deus que há em mim, efetivamente, seja despertado, a fim de que possa, portanto, entender as coisas de Deus. Então, se a mulher ela não tem esse entendimento, e se o homem não tem esse entendimento, entretanto se apaixonam, acham que se amam, portanto, confessam, declaram-se, até pode contrair um matrimônio do ponto de vista religioso, até algumas religiões, e civil, então aí são homem, ou seja, esposo e esposa, é um casal, e está a iniciar aí uma nova família. No entanto, esta família que está a iniciar, se não tiver resolvido esses pendentes, se não tiver tanto um quanto o outro liberto da prisão espiritual, portanto, vão para uma convivência onde cada um está preso, cada um está na sua cadeia. É como se os dois fisicamente estão ali, mas no espírito há uma barreira, há uma limitação. Por isso que há de haver lutas, há de haver desentendimentos, não há de haver concordância. Aleluia! Aquilo que a Bíblia diz a respeito do papel do homem, haverá aqui uma dificuldade. O que diz respeito a papel da mulher, haverá efetivamente dificuldade de cumprir na íntegra. Não porque há uma imposição, não porque alguém quer, mas por causa desta incompatibilidade, por causa desta, digamos, desta barreira, deste bloqueio. Sim, porque o casamento é uma instituição divina, é uma instituição que consiste na união espiritual. Antes de falarmos da união física, antes de falarmos da esfera de união física, nós falamos da comunhão espiritual. Deve haver uma comunhão espiritual. O espírito passa a ser único. Aleluia. Então, enquanto haver essas diferenças, do ponto de vista de espírito, naturalmente que há de haver uma dificuldade. Essas duas pessoas terão muita dificuldade de caminhar juntas. Terão dificuldade de o homem trazer um projeto e a mulher conceber o projeto, a mulher se submeter de forma natural, sem nenhuma pressão. O homem não precisa dizer para a mulher se submeter, se sujeitar a ele. Mas a sujeição ela vai ser automática. E nem por isso a mulher vai se sentir, digamos, sufocada. Porque é uma naturalidade. Há um papel claro para o homem, há um papel claro para a mulher. O homem não precisa reivindicar o papel. A mulher não precisa reivindicar. É apenas conhecer e manifestar. Aleluia. Ninguém se sentirá aqui como uma espécie de reduzido. Porque quando o homem ele exerce o papel de homem, a mulher não tem dificuldade de exercer o seu papel de mulher, naturalmente eles vivem, manifestam de forma natural. Não é preciso que o homem reivindique que a mulher não está a ser. Não é preciso que a mulher reivindique que o homem não está a ser. Cada um vai exercer. É como se fosse o quê? O homem avança, a mulher também avança. Se encontram, avançam juntos. Tem um projeto claro de vida. Tem tem uma ideia. Tem uma visão clara de onde que pretende chegar. Se a ideia é procriar, é ter filhos, ele já tem uma noção clara de como é que vão instruir os seus filhos. Está claro? E há uma comunhão aqui. Há entendimento, há concordância, há pacto espiritual. Então os dois vão progredir. Mas então, enquanto estiverem presos, efetivamente há de haver essa dificuldade. Razão pela qual você que já está dentro, já se encontra, digamos, já contraiu um matrimônio, entretanto se vê mergulhado nessas diferenças, se vê mergulhado nesses desafios, nessas batalhas espirituais. A minha oração efetivamente é que a partir do momento que nós partilhamos este entendimento, você tenha aqui de tomar uma decisão. Isto é uma questão de decisão. Não importa efetivamente o que deve ter acontecido no passado, mas se você toma uma decisão hoje, efetivamente você se torna livre. Isso a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, se creres na pessoa do Senhor Jesus, se depositar, se buscares a pessoa de Jesus Cristo, efetivamente, ele vai te libertar. Somente Jesus Cristo é a porta para a nossa libertação, é a porta para a nossa salvação, é a solução para os nossos problemas, independentemente da natureza, da origem, de quanto tempo nós viemos com este problema. Jesus Cristo é a solução.
Então, você que ainda não está, portanto, você ainda está se preparando ou está crescendo, ainda não se encontrou nessa realidade, é uma grande oportunidade esta para buscar a libertação na pessoa de Jesus Cristo. É uma oportunidade esta para se reconciliar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Antes de você assumir este compromisso matrimonial, antes de você se envolver com alguém, antes de você de ter este pacto, efetivamente você precisa de ser liberto desta prisão espiritual, liberto desta condenação, desta manifestação pecaminosa, dessas práticas. Aleluia. Portanto, esses pactos todos tornam-lhe preso, mergulhado no pecado, incapaz por isso mesmo de agradar a Deus. Razão pela qual precisa crer na pessoa de Jesus Cristo. Precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o libertador, é Filho de Deus. É o único caminho para a salvação. Então, uma vez liberta o homem, uma vez liberta a mulher, efetivamente estão preparados para se conhecerem, estão preparados para celebrar o matrimônio e este matrimônio efetivamente venha glorificar a Deus. Porque a ideia do matrimônio, do casamento, é que seja consagrado a Deus e seja vivido segundo o plano e o propósito de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento para um propósito. Efetivamente, o homem, ao chegar a este nível de desejar contrair o matrimônio, deve ter efetivamente esta sabedoria de contrair segundo o procedimento, segundo a vontade de Deus e para que efetivamente Deus seja glorificado neste casamento. Então, tudo que acontece no casamento que não glorifica a Deus reflete efetivamente que há um desvio. Não quero aqui acusar se é da mulher ou do homem, mas há um desvio. A partir do momento em que as coisas não estão sendo de acordo com o plano de Deus, então estamos falhando em algum lugar. Precisamos voltar para Deus, precisamos nos humilhar, precisamos de orar. Precisamos buscar a vontade de Deus, buscar instrução, buscarmos, digamos, inspiração em Deus para que possamos resolver qualquer diferença que nós vamos enfrentar. Não porque os problemas não vão se levantar. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. O que significa que a nossa esperança é na pessoa de Jesus Cristo, para qualquer dificuldade, inclusive na vida conjugal. A nossa esperança é na pessoa de Jesus. Há solução para todo o problema. Mas Jesus é o único que nos leva a Deus. Alternativas, entrar daqui para lá, fazer aquilo, aqueles pactos, curandeiros, feiticeiros, galinhas, cabritos, sangue. Isso não nos leva à salvação. Isso não nos leva à salvação. E isso nos distancia cada vez mais de Deus. Por isso que a Bíblia diz que há uma diferença entre nós, entre o homem e Deus, é por causa da sua natureza pecaminosa. Enquanto o homem continua mergulhado no pecado, efetivamente não há de haver aqui comunhão. Não há de haver intimidade com Deus. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Enquanto mergulhado no pecado, então estamos em trevas. Dificilmente teremos comunhão com Deus. Aleluia. Agora, veja uma coisa. Quando nós buscamos esta união espiritual, transbordamos a união espiritual para a união física, certamente que o nosso casamento está consagrado a Deus e cremos nós que esta união, na perspectiva bíblica, onde Jesus é o Senhor para ambas partes, Jesus é o Senhor para o homem, Jesus é o Senhor para a mulher, efetivamente decide contrair um matrimônio consagrado a Deus, então estamos a dizer que é Deus que une essas duas pessoas, é Deus que consente a união dessas duas pessoas. E a Bíblia diz que o que Deus une, nenhum homem pode separar. Se for um homem que uniu esses espíritos, o espírito do homem e o espírito da mulher, tornar-se um único espírito, certamente que esse casamento é eterno. Aleluia. Só a morte que pode separar isto. Enquanto as pessoas estiverem vivas, estão unidas no mesmo espírito. Mas se há uma união que não tem nada a ver com Deus, efetivamente, e vivem essa experiência de escravidão, de dificuldade, de falta de compatibilidade, então precisa efetivamente buscar a Deus. Precisamos de buscar a Deus para que efetivamente haja divórcio. Porque este pacto, enquanto não for consagrado a Deus, precisamos nos divorciar dele. Para que tudo vá bem, para que haja entendimento, haja colaboração, haja cooperação, efetivamente nós precisamos de um divórcio espiritual. Precisamos de clamar a Deus. Precisamos da pessoa de Jesus Cristo, que é aqui realmente a pessoa que nos vai tornar livre para que sejamos verdadeiramente livres. Então, dito em outras palavras, um casamento não consagrado a Deus não é casamento na perspectiva divina, naturalmente. Um casamento contraído fora dos princípios divinos vai ter dificuldade, até que os dois decidam voltar-se para Deus, se arrependerem, buscar a face de Deus, entregar a Deus, confessar os seus pecados e crer na pessoa de Deus, e crer na pessoa de Jesus Cristo.